É quase um consenso de que as regras da Fórmula 1 para 2019 vão na direção correta. Pelo menos no que diz respeito à intenção. Por exemplo, você reduzir a importância do peso do piloto é algo positivo. Você simplificar as asas dianteiras é muito positivo. Você praticamente eliminar os dutos de freio, que era uma peça que gerava turbulência para o carro de trás, é também muito positivo. Aumentar a gasolina no tanque para que se evite que se passe a corrida inteira poupando combustível também é uma medida positiva, embora muitos digam que essa medida vai ser a menos efetiva de todas, porque os 5 quilos liberados simplesmente não serão colocados nos carros mais eficientes, porque não precisa, eles já conseguem fazer a corrida sem precisar colocar esses 5 quilos a mais de combustível, mas também é uma boa medida. Portanto, ninguém tem dúvida de que a ideia para 2019, se vai dar certo ou não, é outra história. Mas a FIA e a Fórmula 1 insistem em um erro específico, e mais do que insistirem no erro, o tornam ainda mais potencialmente perigoso, que é a ampliação da abertura do DRS. A linha principal que deu a origem à ideia desse café expresso é: vamos supor que as regras da Fórmula 1 deem certo. Vamos supor que os carros consigam o propagado objetivo de andarem próximos uns aos outros nas curvas. O aumento do DRS de 65 mm para 85 é uma grande ameaça a invalidar todas essas regras. Pense bem, ouvinte. Se o carro sai da curva mais próximo ao outro, um DRS ainda mais forte pode deixar com que a ultrapassagem seja ainda mais fácil do que muitas que já foram feitas nos últimos anos desde que esse dispositivo foi implementado. Se um carro sai da reta mais próximo do outro, ou seja, se as regras derem certo, o DRS tinha que ter uma influência menor, não maior, como, ao que tudo indica, ele terá. Até porque a asa agora é mais uma parede, é mais reta, mais vertical do que era até o ano passado. Ou seja, se você não aumentasse o DRS em termos de espaço de abertura, provavelmente ele já seria mais efetivo. Ainda mais com uma asa traseira ainda mais, digamos, em pé. Portanto, é uma regra que corre o risco de anular todas as outras boas. Se o DRS não for trabalhado pela Fórmula 1 de uma maneira mais inteligente, já que ele tem que existir, muitos, como eu, acham que ele nem deveria existir, pelo menos a partir de 2021 há essa esperança, embora ainda não confirmada, mas se é para ele existir, ele deveria existir com inteligência, e eu vou falar sobre isso, porque corre o grande risco de haver na Fórmula 1, na minha visão, uma espécie de estoquicarização das corridas. As corridas de Fórmula 1 passarem a ser muito parecidas com as de Stock Car, em que se aciona o dispositivo, se ultrapassa 2 numa mesma reta, o narrador faz uma festa total e instala-se aquele universo onde ninguém parece se lembrar de que ultrapassagem não pode ser com essa facilidade toda, pelo menos para quem gosta de um automobilismo mais técnico e mais arrojado. A inteligência que precisa ser aplicada ao DRS é moldá-lo, já que ele tem que existir, é moldá-lo a situações diferentes de cada pista ou até mesmo de cada reta. A FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, precisa trabalhar as zonas de DRS de maneira mais inteligente. Há retas em que ele é mais necessário. Talvez na Austrália, na reta principal em Hungaroring. Já outros locais, é muito perigoso que ele seja sempre usado da mesma maneira, como, por exemplo, a reta da China, como, por exemplo, a reta do Baku, no Azerbaijão. E é aí que eu tento cumprir a função do Café Expresso e coloco um questionamento para o ouvinte. Por que não variar a abertura do DRS, além da zona de acionamento do dispositivo, aquelas que são marcadas na pista, por que não fazer com que ele abra mais em uma reta e menos em outra? O mais difícil em termos de software já foi feito, que é detectar que o carro está a menos de 1 segundo e abrir a asa. Com a tecnologia existente, seria até fácil, eu diria, que o DRS entenda que ele está numa reta em que ele pode abrir os 85 milímetros, ou ele esteja em uma que ele possa abrir 65, possa abrir 60. Isso é trabalhar o dispositivo com inteligência. Já que ele tem que existir, ele não pode existir da maneira rígida ou pouco flexível, sem querer nenhum trocadilho, com que ele foi usado desde sua criação até os dias atuais. São reflexões feitas aqui no Café Expresso, porque eu, Fábio Campos, temo e temo muito, embora ache que as novas regras são 95% positivas, que esse 5% do DRS
estrague tudo, fazendo com que um carro saia na curva mais próximo do outro e, dependendo da reta, o DRS faça com que antes da metade do percurso a troca de posições já tenha sido feita. E é sempre bom lembrar, uma coisa são ultrapassagens, outras são trocas de posições. Fábio Campos para o Café Expresso.